Diante de todos esses fatos, a gente tem que sempre tentar, e a analogia nesse momento ela é necessária que se faça. Por quê? Porque quando a gente posiciona os fatos, e a gente vem falando sobre isso há algum tempo, o Grêmio comprou um carro muito bom no ano passado. Um carro muito bom, que até o Grêmio não pôde sair muito na rua com esse carro, porque esse carro tinha dificuldade aonde estava posicionado, o tipo de rua que o Grêmio apresentou, não deu certo, o carro não conseguiu funcionar. E junto a esse financiamento que o Grêmio criou para esse carro, Meneghete, tinha a necessidade de ter um emprego bom. E esse emprego o Grêmio perdeu. Boa. E quando o Grêmio perdeu esse emprego, ficou evidente que aquele carro com aquele custo mensal não daria para funcionar dentro do novo emprego que o Grêmio tinha conseguido. Também o carro não teve a performance que se esperava, né? O Grêmio imaginou a performance, inclusive, para manter aquele emprego, né? Mas não conseguiu, as coisas deram errado e o Grêmio perdeu. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de brincadeira com a analogia que eu estou fazendo, tá? É uma analogia muito correta dentro da vida de cada um. O Grêmio contratou um jogador por um valor e quando o Grêmio caiu para a segunda divisão, o Grêmio sabia que não podia pagar. E agora está tentando de alguma maneira remediar. O presidente Romildo Bolzan tem toda a razão em, a partir de agora não dá para pagar 8,5, não dá para pagar 9, tem que pagar 7,5. 7,5 é a regra do Grêmio. O melhor reforço para o Grêmio nesse momento é pagar o valor que pode pagar. E o Grêmio está começando a construir isso. E aí surge a informação que, na verdade, Meneghete, a gente já imaginava que ela fosse acontecer, que essa reunião diria nada mais do que eu não consigo mais aquele contrato. Como o Douglas disse que não mexeria no contrato, ficou evidente que ele sairia a qualquer momento. JB, quero te ouvir. Meneghete, eu só tenho um reparo a fazer. Nós deveríamos estar falando isso no dia 20 de dezembro, quem sabe no dia 10 de dezembro, e não no dia 20 de janeiro. Para mim, a única coisa fora de lugar nesta conversa é o tempo que está sendo tomada. Acho interessante, saúdo, acho fundamental que estão tendo esse tipo de conversa na arena. Mas para mim tem um mês de atraso. Já eram para ter feito esta mesma conversa com Douglas lá atrás. Não precisava desgaste de nova especulação de casamento, nota do jogador, postagem auxiliar no Instagram. Nada disso precisava ter acontecido. Já poderiam ter matado na origem. Antes tarde do que mais tarde. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu vou passar para o Baldasso, tá? Eu entendo a manifestação do JB. Talvez fosse melhor que essa conversa tivesse acontecido lá atrás. Mas, às vezes, JB, tem circunstâncias, como na informação que eu tenho, o Grêmio agora recebeu uma proposta e agora o jogador está um pouco mais sensível. Eu quero dizer que, na minha opinião, o presidente Romildo Bolzan, ainda que tardia, está sendo muito assertivo. O jogador não deu resposta, o jogador tem uma relação custo-benefício que neste ano de 21 não funcionou, o Grêmio tem que baixar a folha, então, ainda que tardia, o mais importante é fazer, é cumprir. E o presidente Bolzan, na minha opinião, está sendo assertivo. Pode ter perdido aí 20, 30 dias. O interessante é fazer e resolver. Baldasso, eu quero te ouvir. A análise e a analogia do César são muito boas, mas elas pegam apenas um aspecto do que deve ser analisado. Tem uma outra coisa importante. No futebol, a gente sabe que as análises no futebol, elas são efêmeras, né? O jogador passa de craque a perna de pau em um jogo bom e um jogo ruim. As coisas funcionam assim, são apaixonados analisando futebol. Mas no caso do Douglas Costa, foi um pouco maior do que isso, né? A quebra de confiança se estabeleceu. Quando o Douglas Costa mostra a falta de comprometimento, quando ele sai de um momento importante do Grêmio na Sul-Americana por conta de uma festa de casamento, quando ele dá tchauzinho, quando ele tinha uma outra festa de casamento na semana do Grêmio rebaixado, em qualquer relacionamento, quando a confiança se quebra, é muito difícil que tu retome. Então a análise da necessidade da saída do Douglas Costa, e esse é o meu voto, o Grêmio tem que se desfazer do Douglas Costa, essa análise não passa apenas por aspectos econômicos. Houve uma quebra de confiança, porque o aspecto econômico, daqui a pouco tu até superaria, tu encontraria uma forma. Agora, a confiança que se quebra num relacionamento, tu não busca mais. Pois eu só um reparo. Primeiro, sobre o que disse o JB. O presidente Romildo, na primeira manifestação pós-rebaixamento, disse: nós vamos ter que repactuar todos os contratos e o Douglas Costa só vai ficar se repactuar. Ele deu o recado e faz bastante tempo. Com relação apenas ao que o Baldasso falou, eu acho que neste momento, Baldasso, o Grêmio está sendo bem pragmático, tá? Eu não acho que está se olhando o passado, não. Acho que é pragmatismo puro. Olha, eu tenho tanto,
e eu não posso honrar com o que eu negociei ano passado. O JB, eu não sei se tu conseguiu entender aqui a minha argumentação, como eu passei depois pro Baldasso e não te dei a chance da tua réplica aí, mas é que eu acho que o jogador estava de férias. A gente sabe, pelo que a gente acompanha de rede social, ele inclusive esteve fora do país. Né? Então o Grêmio esperou ele voltar, ele testou positivo na volta. Então o Grêmio esperou ele voltar, se apresentar. O ideal era lá na primeira semana de dezembro, encerrado o Campeonato Brasileiro. Ok, mas ali havia o calor do rebaixamento, as relações talvez um pouco mais tensas pelo pedido dele de folga na semana do jogo decisivo. Eu acho que mais importante, JB, é resolver. Tá? E se resolver em janeiro e o Wagner Mancini já saber com quem efetivamente ele conta e quem ele não conta, é melhor. Fala, JB. Meneghetti, o Grêmio está fazendo esse esforço, principalmente agora, porque em fevereiro tem que pagar uma bonificação para o Douglas Costa que não tem como bancar. Ou se bancar, vai comprometer um pouco as finanças. É coisa de 2 milhões e meio de reais, tem que dar um reforço no salário dele, tá? Que foi prometido. Ele tem alguns reforços aí a cada semestre, a cada período que ele fica no Grêmio. Então, eles estão fazendo isso antes. Eu entendo e acho justo. E eu, como eu disse, não é necessariamente uma crítica ácida, dizendo, pelo amor de Deus, o Grêmio errou grotescamente. Mas o ideal, e nem sempre o mundo vive de situações ideais, teria sido isso. Rebaixou? Na outra semana após o rebaixamento, tudo isso que tu falaste, eu até pensei quando tu falava, o jogador não desempenhou, o jogador isso, o jogador aquilo, já se sabia. E poderia ter feito lá atrás. Mas beleza, às vezes o próprio Douglas Costa precisaria digerir que o plano dele, que o sonho dele de voltar para Porto Alegre, ficar perto da família, das filhas, da esposa, do clube que ele ama, e ele é gremista, isso não se discute, poderia ter sido melhor trabalhado, de repente era tempo para ele assimilar. Vou te dar um exemplo, tá, Meneghetti? O Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, que era o time que jogou o Beckham lá, queria ele. Faz um contratinho, vai um ano emprestado para jogar Major League Soccer, que é maravilhoso. Vai morar em Los Angeles, que é uma cidade que eu sei que tu já foi lá, já deve ter tomado um milkshake lá, maravilhoso. Faça um aninho lá e volta o ano que vem, 2023, com o Grêmio na Série A e retoma o sonho, e aí com nova cabeça as coisas podem melhorar. E aí tá perto, Los Angeles tá ali 4, 5 horas de carro, acho que 6 horas de Las Vegas, que é a terra que as pessoas vão lá para casar. Tem gente que casa 10 vezes em Las Vegas, já pode casar lá em Las Vegas. Brincadeiras à parte. Tu tá levando pra patifaria. Brincadeiras à parte, o Baldasso está inscrito. Eu tô falando sério. Baldasso. Deixa eu dizer o seguinte, o JB tem razão num aspecto importante. O César busca a manifestação assim que terminou o Campeonato Brasileiro do presidente sobre repactuação de contratos diante das necessidades. Eu só quero lembrar para vocês que depois disso tem 30 entrevistas do Denis Abraão dizendo que contava com Douglas Costa e tem manifestação oficial de Douglas Costa com réplica nas redes sociais dizendo que a vida dele era jogar no Grêmio. As partes fizeram questão de forma fictícia e irreal, porque ambas sabiam que em algum momento essa conversa de agora teria que acontecer, mas as partes quiseram passar a imagem que estava tudo bem e que haveria uma continuidade. Nisso o JB está certo. Só vamos mais uma vez para posicionar a verdade. O Denis Abraão disse isso uma vez, na segunda manifestação do Denis Abraão sobre esse assunto, ele deve ter sido chamado pelo presidente e disse, não, o assunto Douglas Costa trato eu, e o Denis Abraão saiu de cena.